situações. Hoje mesmo, o Fábio me mostrando um texto aqui, de Isaías 43, 25, aonde num momento que eu fui para o culto, era o culto de oração, de quarta-feira, não dá ninguém. E depois que eu aceitei Jesus, eu ia todos os dias para a igreja. Minha mãe, na época, falava assim, agora, vai levar o colchão? Só vive na igreja, não sei o quê. Né? Porque antes eu vivia na noite, né? na perversão, na doideira. Então, e agora eu passei a realmente, aos 18 anos, a frequentar a igreja e participar de todas as coisas. E nesse dia, eu saí de casa muito triste, assim, chorando muito, porque eu tinha um irmão, né? E aí ele começou a me acusar e falar um monte de coisa, sabe? Tudo aquilo que eu fiz de errado, ele vinha, agora você quer ser santa depois de ter feito isso. E me chamou de um monte de palavrão, um monte de coisa. Então eu fui para a igreja chorando, assim, angustiada, falava, Deus, tu sabes que eu mudei, eu não quero mais essa vida, né? E eu não estou fazendo para mostrar para ninguém, eu quero mesmo essa vida diferente. E eu fui para o culto e eu tô lá sentada, de repente dá um vento lá e as folhas da minha Bíblia começam a voar e param. No que para, o pastor pregando lá e eu não estava nem conseguindo prestar atenção, porque eu estava tão triste, tão chateada, com tantas acusações, né? Então, aí eu olho para a palavra e estava lá, Isaías 43, 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e delas não me lembro mais. Meu Deus, me arrepiei. Tem que ver aqui. Olha aqui. Caramba. Então, isso foi muito forte para mim, né? Porque, assim, diante de tantas acusações que eu estava recebendo, porque aí depois eu peguei um apelido na minha casa, a Santa, né? Depois de ter feito tantas coisas erradas como eu fiz, agora eles achavam que eu queria só aparecer ser santa. Mas, realmente, eu tomei uma decisão por Jesus. E foi tão clara essa decisão que Deus me trouxe isso. Eu nunca tinha tido uma experiência com Deus. Uma experiência, assim, como essa da palavra, né? Então, assim, e foi isso que me marcou, isso que me fez eu perseverar, porque não é fácil ser cristão. Ainda mais quando a gente vem de um mundo onde tudo é favorável, né? Aí, quando você vem para Jesus, as pessoas começam a te olhar e você não pode fazer nada, porque as pessoas, tudo elas têm para te acusar, né? E aí você em Jesus, qualquer coisa que você... mas você não é crente? Mas como é que você faz? Não Você não é pode falhar, crente? não pode mais falhar. errar, tem que ser a pessoa mais perfeita do mundo. Exatamente. E eu era assim, porque eu era alguém que eu desfilava, representando loja, participei de concurso de beleza. Então, eu vim, assim, de uma enxurrada de coisas. E agora eu estou num mundo onde tudo é diferente. Né? Minhas roupas eram roupas horrorosas, né? Eram roupas curtas, coladas, decotadas. E agora, na Muda igreja, tudo, né? eu já não uso mais. Né? E eu era daquela que eu gostava de ouvir aquelas músicas assim e tal, não rock pesado, né? Mas eu gostava de ouvir muitas músicas, tudo. E então, assim, foi algo que Deus foi trabalhando muito em mim, né? E uma das experiências que eu lembro que, na época, eu falava assim, mas eu gostava de ouvir a música do mundo, mas aquilo não me agradava. Algo dentro de mim falava assim, que não era legal. Né? E aí eu fui conversar com um pastor, ele falou, olha, eu não posso falar para você parar de ouvir, mas peça para Deus, que Ele vai te ajudar. E eu fiz essa oração. Falei, Deus, eu quero parar. Eu não quero mais. Eu quero, né, ouvir apenas aquilo que te toca, aquilo que move, para eu estar mais com o Senhor. E depois disso, meus ouvidos começaram a voltar-se só para as coisas de Deus. Foi outra experiência, assim, muito incrível nesse passo da minha conversão em Jesus, né? Então, as roupas também, eu já não usava mais aquelas roupas, então eu procurava ter muito cuidado com as roupas que eu vestia. Por quê? Porque eu não queria ninguém olhando para mim, né? E ainda assim, era aquela coisa, né? De chamar a atenção. Tinha um dos concursos que ela ganhou. Fala, tem que não, falar. Eu já vi as fotos. A senhora é muito bonita. A senhora é bonita. Mas quando jovem chama muito mais atenção, né? Como é? Fala aí. Fala, aqui a gente tá para revelar as histórias. Não, que um dos concursos foi de Miss Peladão, mas não era pelada. Não era pelada. Peladão de futebol. De futebol. E aí, na verdade, assim, eu participei por 2 vezes desse Miss Peladão, né? O primeiro deles, eu fiquei em 3º lugar. E num outro, quando eu participei novamente, eu fiquei em 1º lugar, né?
Mas era algo assim, isso antes dos 18. Antes dos 18 anos. Muito jovem, né? Muito jovem, né? Então, chamava muita atenção na área de moda, que eu desfilava para algumas boutiques e tudo. Só que, assim, é um mundo terrível. É um mundo onde você tem que se prostituir, onde as pessoas acham que você é fácil. E é só a aparência que vale, né? Muito. Pastora, além da experiência espiritual, a decisão é importante, né? Tu decidir, não quero mais esse caminho, eu quero seguir outro caminho. Sim, a decisão, isso é importante. A decisão foi o que me manteve, né? Então, assim, quando eu decidi, eu falei, não quero mais. Porque as pessoas que me conheciam e que a gente ia para as baladas, que a gente bebia junto, falavam assim, não dou uma semana para Judileia. Mas até aposta. Exatamente, não dou uma semana. Que a Judileia, nessa vida agora de crente, não. Então, era muito isso. Por quê? Porque eu era muito dessa turma, né? A senhora se sentiu sozinha? Porque, assim, todo mundo te abandonou. A família já não pertencia mais àquela família, mais àqueles costumes, àqueles amigos. E não tinha formado outro lado ainda. Como é que a senhora se sentiu? Não, realmente foi um tempo muito difícil. Por quê? Porque você se sente só. Não tem como. A família só me criticava. Porque agora eu virei a santa. E os amigos que eu tinha todos saíram fora. Por quê? Porque eu não fazia mais aquilo que eles queriam. Né? Eu não praticava mais. Não pertence mais àqueles costumes, àqueles hábitos, né? Exato. Então, assim, é construir um novo. E não é fácil. Não é fácil, sabe? Mas em Deus é algo muito importante. Por isso que, assim, é sempre importante, nós como cristãos, nós olharmos para as pessoas em nossa volta. Porque eu lembro muito de um irmão, ele era pequenininho, o irmão João. E num momento de crise minha, quando eu olhava para algumas coisas, porque assim, igreja não é sinônimo de perfeição. Igreja é um lugar onde as pessoas vão porque querem mais de Deus, querem cura, querem restauração. Não é? Só que às vezes as pessoas que estão de fora olham para quem está dentro e acham que a gente tem que ser perfeito, que a gente nunca mais vai errar e que vai estar tudo bem. Então, eu venho desse mundo de tudo errado para um lugar que eu estou acreditando que tem que ser tudo perfeito. E eu me deparo com pessoas imperfeitas. E quando eu me deparo com pessoas imperfeitas, eu começo a falar assim, meu Deus, e agora? Eu estou aqui nesse lugar que eu achei que as pessoas eram bacanas, todas. Todo mundo santo Todo mundo aqui. santo, que não erra. Não está no céu. Que não é o céu ainda. Pois é, mas aí eu não conhecia. E esse irmão João, ele... Quando eu falei com ele, sabe, assim, eu falei, irmão, eu acho que eu vou sair da igreja. Aí ele falou assim, não faz isso. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas não são perfeitas, mas Deus é. Ai, e esse que te chamou, ele vai te ajudar a vencer. Então, assim, e ele foi alguém, sabe, que marcou essa minha caminhada desse início da minha conversão. E eu permaneci, prevaleci, participei na época da sala do pastor para os novos convertidos, ganhei o concurso que ele fez em primeiro lugar e ganhei uma Bíblia bem pitiquinha assim, que era o prêmio, né? Então, de quem decorava mais versículos. Então, na época, né? A senhora é competitiva, né? Ganhou lá o vice peladão, agora o vice, agora na igreja. Eu falei... Será que eu sou dominante? Não, será? É competitiva do alto, assim. E mesmo assim, sabe? Então, assim, foi um tempo de aprendizado mesmo, aonde eu tive que fazer novas amizades, aonde eu tive que sair... Construir novamente, né? Sair daquele tempo que não conhecia ninguém agora e me determinar e me permitir. Porque se a gente não se permitir ser acessível também às pessoas, a gente não tem como.